e vamos falar sobre esse tema que está aí, ó, resolvendo o passado e seguindo em frente. A importância de a gente resolver o nosso passado para a gente poder caminhar e prosseguir com o nosso futuro. Começo com um texto bíblico de Filipenses, capítulo número 3, versículo número 12, em que Paulo vai dizer o seguinte: não estou dizendo isso porque já obtive tudo isso, ou que já alcancei a perfeição, mas eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não alcancei, irmãos, coisa linda Paulo dizer assim, olha, não alcancei a perfeição, não alcancei o objetivo, o alvo que tenho na minha vida, não alcancei, mas ele vai dizer, concentro todos os meus esforços nisso. Olha o que Paulo vai dizer, todo o meu foco está concentrado nisso. Nisso o quê? Esquecendo-me do passado e olhando para aquilo que está diante de mim. Eu prossigo para o fim da carreira, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Esquecendo-me do passado e olhando para aquilo que está adiante de mim. Então nós vamos trabalhar hoje com você o tema pastoral. É um pastoreamento online nessa terça-feira sobre a importância de a gente poder resolver o nosso passado, tá? Por quê? Porque o passado, já dizia um famoso escritor, que o passado não conhece o seu lugar. O passado está sempre no presente, ou melhor, o passado sempre volta. Não é que nós voltamos ao passado, eu não gosto muito dessa ideia de tenho que voltar ao passado. Não é que nós voltamos ao passado, tenha isso em mente. É que o passado acompanha a nossa vida diária. É que o passado está conosco em nossos dias atuais. Todas as experiências vivenciadas, vividas desde nossa infância, nos marcaram para a vida toda. Isso nos acompanha, isso está conosco. Não há como nós desvencilharmos e abrirmos mão de coisas que estão atreladas à nossa própria personalidade, nosso próprio jeito de viver, nosso próprio jeito de ser. Então, não é que nós voltamos ao passado, é que o passado nos acompanha. Não é que nós voltamos à infância, é que a infância continua presente em nossas vidas mesmo adultas. Nós temos ainda comportamentos e atitudes infantis ou comportamentos, atitudes nas quais nós estamos presos ainda no nosso passado. É impossível nós desvencilharmos totalmente, 100% de tantas coisas do nosso passado, mas é possível a gente quebrar e romper cadeias que prendem a gente de tal maneira que faz a gente não conseguir viver plenamente o dia de hoje. É o que o apóstolo Paulo vai dizer. Uma coisa que eu faço é esqueço-me das coisas que ficam para trás e eu avanço para as coisas que estão adiante de mim. Então vamos lá. Vamos pensar de maneira muito positiva, muito interessante, muito importante sobre a importância de resolver o passado. É só enfrentando o passado que nós poderemos resolver coisas que estão atreladas ao nosso tempo passado e nós podemos nos libertar de cadeias, de prisões, de laços que nos prendem e nos impedem de viver livremente o dia de hoje, construir o dia de ontem, tá? Infelizmente, há muitas pessoas na vida que não conseguem caminhar livremente porque não conseguem resolver as coisas do passado. E quando nós não resolvemos as coisas do passado, isso se torna uma presa, torna-se uma cadeia, uma prisão que me impede de caminhar para um determinado lugar no futuro. Ficamos presos a algum lugar.
tentam caminhar, mas não conseguem caminhar porque é algo que não foi muito bem resolvido no seu interior, no seu coração. O passado se transforma num fardo, um fardo impossível de ser suportado e conduzido para a vida. Muitas pessoas não resolvem o seu passado porque elas não conseguem de jeito nenhum esquecer o que ficou para trás. Estão no lamento, lamentando as coisas que não deram certo. Como que lamentam isso? Ah, se eu tivesse feito tal coisa. Ah, se eu não tivesse feito essas escolhas na minha vida. Ah, se eu tivesse escolhido um outro casamento, uma outra pessoa, uma outra profissão, uma outra amizade. Acontece que, naquele tempo, nós escolhemos de acordo com a nossa capacidade que nós tínhamos de escolha. Hoje, a nossa mente mudou. Você já ouviu essa frase? Se eu tivesse a maturidade que eu tenho na minha vida hoje, eu não faria o que eu fiz no meu passado. Mas você só tem esta maturidade no dia de hoje porque você sofreu decepções, frustrações e porque você amadureceu. Então foram situações difíceis que você viveu em sua vida que deram a você discernimento, compreensão, inteligência, sabedoria. Então hoje você consegue agir com mais sabedoria porque as experiências vividas e sofridas te trouxeram esta sabedoria. Está me entendendo? Então você tem que pensar e entender e compreender que muitas das atitudes e muitos dos comportamentos que nós tivemos em nosso passado foram produtos da nossa maturidade que nós tínhamos, ou produtos da nossa consciência, da nossa forma de encarar a vida, nossa forma de viver a vida. Então, como é que você vai exigir de uma garota, por exemplo, de 22 anos de idade, que escolha um parceiro às vezes para a vida, um parceiro, um marido para a vida, tem uma maturidade para escolher um parceiro, quando ela não teve nem família, nem modelo de vida para escolher um bom parceiro? Ela escolheu o que chegou a ela escolheu alguém no qual ela se colou, por exemplo, ou ela escolheu alguém que estava perto dela, que deu carinho, que deu afeto, ou o primeiro que deu afeto para ela, ela grudou, ela escolheu. Ela não tinha nenhuma maturidade para fazer essa escolha. Hoje, ela tem essa maturidade, mas essa maturidade só existe porque ela foi construída no decorrer da vida. Por isso que o salmista vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que a gente possa alcançar um coração sábio. Então muitas pessoas não conseguem romper com o seu passado porque não enterram, porque não aceitam o que aconteceu, porque não sepultam o que morreu, não sepultam o que está morto, vivem ressentindo o passado, vivem sentindo de novo as coisas como se fosse a primeira vez, né? Quando deveria investir toda a sua energia para construir o seu presente, caminhar para o seu futuro, estão lamentando aquilo que não deu certo, lamentando coisas que já aconteceram há anos na vida. Nós podemos lamentar, sim, nós podemos lamentar. Nós podemos chorar uma coisa que aconteceu, nós podemos nos entristecer com coisas que deram errado na nossa vida, concordo com você. Lamentemos um dia, 2 dias, 3 dias, mas chega uma hora que não dá para você ficar lamentando aquilo constantemente, porque vira uma ladainha que ninguém mais suporta, ninguém aguenta ficar perto de uma pessoa que tem o mesmo papo constantemente, o tempo todo. Ele me deixou, ela me deixou, ele me abandonou, ela me abandonou. Fica o tempo todo lamentando o que deu errado. Ah, se eu tivesse feito tal escolha. Ah, se eu tivesse escolhido tal profissão. Ah, se eu tivesse escolhido tal cônjuge. Gente, acabou. Lamenta, não deu certo, a vida continua. Então, há pessoas que ficam retidos, ficam presos nesse mundo de lamentação, de murmuração. E quanto mais você lamenta, eu costumo dizer que lamentar, gente,
É como você estar dentro de um atoleiro, tá? Você, quanto mais mexe nesse atoleiro, mais você afunda, tá? Então, quanto mais você fica lamentando, se queixando, questionando o que não deu certo, mais você vai afundando. É como se fosse uma fossa, cheio de lama. Quanto mais você pisa, mais você se afunda. Então isso é o lamentar. Lamentamos um dia, 2 dias, 3 dias, choramos, porém, a gente levanta a cabeça e diz, ok, não deu certo, a vida continua, Deus deu, Deus levou, alguma coisa chegou, outra coisa partiu, pessoas entraram em minha vida, pessoas saíram da minha vida, coisas boas aconteceram, coisas ruins aconteceram, né? Porque, essa irmã vai dizer aqui, ó, a Valo Oliveira, quando você fica com uma pessoa o tempo todo lamentando o passado, você não aguenta. Ela fala que a mãe dela era assim, minha mãe também era assim. Minha mãe era uma pessoa que, quando ela abria a boca para falar, ela só falava de desgraça. Quando a gente ligava para ela para perguntar como estava a coisa, como estava lá a casa dela, a saúde, ela contava das mortes na cidade, dos divórcios, dos problemas, as lutas. Ela tinha sempre uma má notícia para contar. Então, a gente acabava tendo até dificuldade de conviver mais com ela, embora nós convivemos com ela e convivemos até a morte, porque era viver debaixo de tanta lamentação, tanto murmúrio, que a gente cansava. Já percebeu? Quando você vive com pessoas que só ficam murmurando, reclamando, queixando, lamentando, você sai dessa conversa, até o teu corpo dói. Isso é comprovado, gente. Quando você coloca uma planta dentro de uma sala, por exemplo, eu atendi muito tempo em salas fechadas. Eu tinha uma planta, chamava-se Rafis. Era uma planta para ambiente fechado, que sobrevivia a ambientes fechados. E essa planta era bonita, crescia, linda, bonita mesmo, pouca água. Essa planta morreu, porque eu ouvia tanto problema naquela sala, que de repente a própria planta não suportou isso. Se as plantas não suportam ouvir o tempo todo o problema, imagina o ser humano. Então é horrível você conviver com uma pessoa que só traz problema. E às vezes ela faz isso porque ela precisa da atenção. Ela precisa ser o centro da atenção. Então a vida dela é uma lamúria constantemente. Ela reclama dor na perna, dor no corpo, dor no baço, dor na bexiga, dor de cabeça, dor de enxaqueca. O tempo todo ela está reclamando de uma dor. E quando ela não tem dor, ela inventa uma dor. Então, conviver com alguém assim é muito difícil. São pessoas que estão presas sempre a esse passado. Há pessoas que não resolvem o seu passado porque não querem enfrentar o passado. O passado é dolorido tantas vezes. E enfrentar o passado é você ficar cara a cara com aquilo que te fez mal. Alguém que fez mal para você, alguém que você teve um conflito, alguém que você precisa perdoar, alguém que você precisa pedir perdão. Porque geralmente quando a gente fala de voltar ao passado, é resolver situações que foram mal resolvidas, né? Pessoas nas quais você precisa pedir perdão, ou pessoas nas quais você precisa perdoar. E nós temos que entender isso, gente. Todas as vezes que nós não perdoamos coisas que foram feitas às nossas vidas, isso se transforma em nós, como vai dizer Mateus capítulo número 18, vai se transformar em nós em uma espécie de um sofrimento psíquico, de uma dor psíquica, de uma coisa tão forte. Jesus vai dizer o seguinte, que se eu não perdoar, eu estou preso em cadeias, eu estou preso em grilhões, eu estou preso numa situação de alguém. Jesus vai dizer sobre a parábola sobre o perdão, num verdugo. O inimigo me amarra nessa posição.
Então, toda vez que eu não perdoo algo que me foi feito, eu não peço perdão, eu não resolvo esse passado, não tem como continuar, não tem como conviver, nem com casamento, nem com família, nem com amizade, nem com ninguém. Então, muitas pessoas não querem resolver o passado, porque vão ficar cara a cara e frente a frente com situações que lhe fizeram mal, com pessoas que magoaram, que feriram, ou com pessoas nas quais você magoou e você feriu, com pessoas nas quais você precisa perdoar, e com pessoas nas quais você precisa pedir perdão. Então, por que as pessoas não querem resolver o seu passado? Porque acabam tendo medo de olhar para esse passado. Outra coisa, gente, muitos estão fugindo dos seus problemas do passado, ou dos seus problemas no dia a dia, e enfiando a cara no vício, nas drogas, no sexo ilícito, na bebida, e se esquecem de que ao fugir do problema, eles não estão resolvendo o problema, eles estão cada vez mais piorando a situação. Então, quando eu não resolvo o meu passado, eu começo a tentar encontrar situações nas quais eu possa fugir do meu passado. E aí, enfia a cara em comida, por exemplo, em bebidas, em sexo, em droga, em pornografia, por exemplo, em bebidas das mais formas de bebidas. E quanto mais você vai enfiando a tua cara nesses tipos de lenientes, ou nesse tipo de comportamentos ou situações para anestesiar sua dor, você não resolve o teu problema. Eu chamo de pessoa avestruz, que enfia a cabeça debaixo da terra para não ver o problema, mas fica com um bumbum para fora, daquele tamanho, e que é susceptível a ser alguém bater nesse avestruz. Então é o crente avestruz, enfia a cara na droga, na comida, no vício, fugindo da situação, não querendo resolver o problema, porque tem medo de resolver o problema, e acaba apenas e tão somente postergando ou piorando a situação. Outras pessoas não resolvem o seu problema, o seu passado, porque eles estão culpando alguém pelas coisas que aconteceram. É isso mesmo, gente. Enquanto eu estou culpando alguém pelas coisas do meu passado, eu não vou assumir a minha responsabilidade. É muito mais fácil eu achar um culpado pela situação na qual eu estou vivendo, do que eu dizer, eu estou vivendo isso porque eu tomei atitudes e decisões que me levaram a estar onde eu estou. Vamos pegar o primeiro exemplo bíblico do casal Adão e Eva. Eles pecam, eles erram. O casamento feito por Deus se transforma em briga, em contenda para com o casal e para com os filhos. Quando Deus vai confrontar o erro para que possam resolver, Adão culpa a Eva culpa a serpente, ninguém se responsabiliza. Qual que é o primeiro problema quando a gente quer resolver um passado? É tentar achar um culpado, é não assumir a nossa própria culpa. E quando a gente não assume nossa própria culpa, a gente tem que encontrar alguém para nós transformarmos esse alguém num bode expiatório. Nós olhamos no outro um cisco e não vemos a trave nos nossos próprios olhos. Nós não percebemos nossos próprios erros. Nós somos cegos aos nossos próprios erros. Então, quando eu vou resolver o meu passado, eu tenho que pensar assim: qual a parcela de culpa que eu tenho na catástrofe que eu estou vivendo em minha vida? Qual a culpa, qual a responsabilidade atribuída a mim na desgraça que eu estou vivendo? O quanto eu contribuí para que isso pudesse acontecer? Porque eu sei que há pessoas que contribuem para que coisas ruins aconteçam conosco, mas nós somos os principais responsáveis, especialmente porque deixamos as pessoas entrar em nossa vida, deixamos as pessoas badernarem nossa vida,
E aí nós culpamos o outro, quando na verdade fomos nós quem demos poder para o outro. Nós autorizamos o outro a entrar na nossa história e badernar nossa vida. As pessoas não querem resolver o seu passado porque tem medo. Medo de ficar cara a cara com esse passado. Medo de confrontar as situações que lhe fizeram mal. Medo de olhar para o seu trauma interior, o seu abuso físico, abuso sexual. Medo de confrontar cada situação. Medo de pedir perdão, medo de perdoar. Medo de esquecer, medo de enterrar. O medo inibe a gente, o medo impede a gente de resolver situações. Medo, orgulho. Então muitas vezes as pessoas não resolvem o seu passado porque voltar ao passado, voltar a uma situação toda que te afligiu, é ter que olhar para dentro de si, ter que olhar para suas próprias responsabilidades, ter que dizer a si mesmo: eu preciso me perdoar pelos excessos da minha vida, eu preciso me perdoar pelas decisões erradas que eu tomei na minha vida. Eu sempre digo o seguinte, gente: nós estamos onde nós optamos e decidimos estar. Nós não estamos onde estamos por mera coincidência, ou por até mesmo por uma mera providência. Nós estamos onde estamos porque nós tomamos atitudes, nós tomamos decisões, e essas atitudes, decisões nos trouxeram a vida que nós temos hoje. Como dizia um famoso psicólogo americano, William James, ele dizia assim: a história das nossas vidas é a história das nossas escolhas. A história das nossas vidas é a história das nossas escolhas. Sartre dizia isto: eu estou onde eu me coloquei. Eu estou onde eu fiz tudo para estar onde estou. Então, quando a pessoa está numa situação de vida tão terrível, tão precária, tão humilhante, ele vai culpar a vida, porque, gente, presta uma coisa importante: escolhas. Se nós formos olhar para o nosso passado, nossos pais, meu amigo Guiné entrou aí, se nós formos olhar para o nosso passado, para a criação que nós tivemos, os pais que nós tivemos, a educação que nós tivemos, o ambiente acolhedor que nós tivemos em nossa infância, eu vou perguntar a você: o que seria de nós hoje? Onde estaríamos nós hoje? Nós não tivemos um ambiente, nós não tivemos uma infância perfeita, maravilhosa, pais maravilhosos, uma educação maravilhosa. Nós não tivemos isso em nossa infância. Então nós não somos produtos do que o passado fez com a gente. Nós somos produtos daquilo que nós escolhemos fazer com o que o passado fez conosco. É o que dizia Sartre. Não importa o que o passado fez comigo ou fez de mim. O que importa é o que eu vou fazer com o que restou. É o que eu vou fazer com aquilo que eu posso fazer. Quer dizer o seguinte, queridos: quer dizer que nós temos o poder de escolher se nós vamos repetir histórias do passado ou se nós vamos construir a nossa própria história. O poder da decisão do ser humano, o poder do livre-arbítrio é incomparavelmente superior a qualquer questão dos traumas que você tenha vivido em seu passado. Você tem que entender isso, porque senão você fica achando ou criando um subterfúgio, ou criando um bode expiatório para justificar o seu fracasso. Os meus pais beberam, eu bebo também. Meu pai adulterou, minha mãe adulterou. O casamento dos meus pais foi péssimo. A relação dos meus pais foi horrível. Então, eu sou produto desse meio. Não, você é produto das escolhas que você faz. Você pode escolher não fumar, pode escolher não beber, você pode escolher não adulterar. Sabe por quê? Porque você escolhe. Eu vivi num lar em que havia bebida. Meus tios bebiam muito, eram 10 tios. Eram terríveis, palavrões. E eu cresci
dizendo que eu não queria ter uma boca suja, como vi minha mãe e meus tios falarem. Eu cresci dizendo que eu não queria repetir essas histórias. Eu cresci elaborando esse passado para não repetir essas histórias. Então você ficar justificando o seu passado em cima dos erros dos seus pais, isso é canalice. Isso é você simplesmente não entender que você tem poder de escolhas para não repetir histórias. Freud tem um texto que é maravilhoso, um dos textos mais lindos do Freud. Chama-se Recordar, Repetir, Elaborar. E nesse texto, Freud fala algo importante, que tudo aquilo que eu não... eu preciso recordar coisas do meu passado, para não repetir através da elaboração. Tá? Quando eu recordo o meu passado, eu recordo, trago à tona, trago à consciência, tomo consciência, ou na terapia, em qualquer lugar, quando eu recordo para não repetir, porque aquilo que eu não recordo, eu repito sem entender por que eu repito. E por isso que nós, como tem um livro do Nasio que diz o seguinte: por que repetimos os mesmos erros? Por que repetimos os mesmos erros? Repetimos os mesmos erros porque nós não elaboramos nosso passado. Nós não olhamos para esse passado. E toda a história só se repete porque nós não aprendemos com a história. Para que existe história? História do Brasil, história do Holocausto, por exemplo. Por que a história do Holocausto tem que ser reavivada, tem que ser revista constantemente? Porque a história do 11 de setembro americano, em 2001, tem que ser revista constantemente. Agora faz 22 anos que aconteceu o 11 de setembro. Por que a história? Por que construir um memorial no 11 de setembro? Para as pessoas lembrarem daquela história, para que os fatos não possam ser repetidos. Por que o Holocausto é rememorado? Porque quando eu rememoro o Holocausto, revejo o que aconteceu por filme, documentário, por livros, eu estou com isto dizendo, espero que isto não se repita na história da humanidade. Erros não são hereditários, é isso mesmo. Nós temos que aprender com as nossas próprias escolhas. Então, quando eu conheço, eu gosto muito disso, gente, em atendimento. Eu gosto de falar para os casais, por exemplo, para as famílias. Olhe a história dos seus pais. É claro que a história dos nossos pais nos constitui, é verdade isso, eu sei disso. Mas quando a gente começa a olhar para a história dos nossos pais, como eles construíram essa vida, como era a relação deles, como eles resolviam os problemas, os conflitos, como que era a vida dos nossos pais, a afetividade, o carinho e assim por diante. Quando a gente vai olhando a história, conhecendo as histórias da nossa família, a gente vai conhecendo para que a gente possa não repetir. Já viu essa história? Minha família tem um histórico de várias pessoas morrerem de câncer, por exemplo, de intestino. Minha avó morreu, minha mãe morreu, meu tio morreu, minha tia morreu. Ok, na sua família tem uma possibilidade de câncer de intestino. Mas por que eles tinham câncer de intestino? Comiam coisas estranhas, comiam coisas erradas. Ok, quando eu olho para essa história, eu começo a não repetir certas formas de alimentação, para que eu não possa também constituir e não possa também ter um câncer de intestino. O que eu quero dizer com isso? Quando eu olho para a história da minha família, eu posso aprender com ela para não repetir essa história. Então, olha aqui. Quando alguém trai você no seu passado e você não se liberta desse fardo, você vai ter dificuldade de confiar em alguém. Uma mulher que foi traída no seu passado e não elaborou essa traição no seu passado, ela tem amplas possibilidades. Tornar-se frígida, indiferente, afastar-se do outro, repetir a história de traição com o outro, ter dificuldade de confiar em alguém. Você está me entendendo isso? Por quê? Porque não conseguiu elaborar o seu passado.
Quando uma pessoa sofre um abuso físico, ou um abuso sexual, por exemplo, ou um abuso emotivo, ou um abuso de palavras, um abuso emocional, e não enterra esse passado, ela vai ter dificuldade de se relacionar no seu futuro. Por quê? Mas a pessoa não entende que ela sofreu um abuso no passado, mas hoje é uma outra pessoa, hoje ela está se relacionando com uma outra pessoa, ok, mas ela foi marcada na sua consciência por um homem que abusou sexualmente, ou fisicamente, ou violentamente dela. Então ela vai trazer a memória na sua cabeça de que os homens fazem alguma coisa ruim. Ela não elaborou isso, ela não consegue separar o passado do presente, porque ela tem uma história de abuso no qual ela sofreu. Se eu não conseguir abandonar coisas que me fizeram mal no meu passado, isso vai me impedir de viver plenamente o meu dia de hoje. Todas as minhas relações, os meus relacionamentos passados não resolvidos vão interferir na minha relação presente. Um homem que teve sérias dificuldades na relação com a sua mãe, vai ter dificuldades com a sua esposa. Uma mulher que teve sérias dificuldades com seu pai, vai ter dificuldades com seu marido. Filhos que teve sérias dificuldades com seus pais, podem ter sérias dificuldades de ser pais também. Por que tudo isso? Porque ele não conseguiu resolver as questões do seu passado. Não conseguiu elaborar, dar sentido. Eu digo sempre isso e vou repetir muito para vocês, gente. Não é o que aconteceu. Escuta bem o que eu falo para você, porque isso é muito chave. Eu falo muito isso em clínica, eu falo muito isso em atendimento. Não é o que aconteceu no seu passado que vai determinar o que você é hoje e o que você vai ser no seu futuro. Entenda isso, enfia isso de uma vez por todas em sua cabeça, tá? Não é o que aconteceu com você no seu passado que vai determinar o seu presente ou o seu futuro. Presta atenção nisso. É qual sentido que você dá a tudo isso. Então, nem todo mundo que sofre um abuso físico, um abuso verbal, de autoridade, um abuso emocional, nem todo mundo que sofre um abuso ou uma violência vai transformar-se num estrangulador, num psicopata, num perverso, vai se transformar num pedófilo. Nem todo mundo vai sofrer isso. As pessoas podem ter reações diferentes ao abuso sofrido na infância. Por exemplo, uma pessoa que nasceu num lar, papai e mamãe, tem 4 filhos, e esse casal viveu uma imensa pobreza, uma dificuldade financeira, uma pobreza muito forte. Não quer dizer que todos os filhos vão roubar na vida. Pode ser que um filho tente roubar. Pode ser que outro filho viva numa desgraça financeira. Pode ser que outro filho estude muito, vire um promotor. Pode ser que uma outra filha também estude muito, vire uma psicóloga, uma professora, alguém de potencial. E pode ser que alguém viva a mendigar coisa na rua. Mas por que uma família teve 4 filhos e 4 tiveram atitudes diferentes? Porque como cada um elaborou essa pobreza é muito pessoal. E nós não temos a mínima ideia de saber como cada mente vai elaborando isso. Por isso que é importante ter a mediação, ter alguém que possa ajudar, conversar, partilhar, né? Para que a gente possa melhor avaliar, melhor elaborar. Quanto mais rápido a gente elabora uma dor e um sofrimento, menos a gente tem a possibilidade de repetir no seu futuro. Quando a gente não resolve nosso passado, a gente não cresce, a gente não amadurece, a gente permanece ligado às feridas do passado, a gente permanece numa atitude infantil, a gente vive agindo como se fosse eternamente uma criança, reativo ou reativa. Como que eu posso lidar com o meu passado? Bom, a primeira coisa que às vezes eu preciso fazer, e é uma dica que eu dou a quem quer resolver o seu passado, é voltar à origem de tudo, de novo, e consertar o que ficou para trás.
Jesus disse à igreja de Éfeso, em Apocalipse 2,5, lembra de onde caíste. Por isso eu faço terapia, é isso mesmo. Por isso eu faço terapia, é isso mesmo. A terapia é libertador, gente. É libertadora. Jesus disse à igreja de Éfeso, lembra de onde você caiu, volta lá, arrepende, volta à prática das primeiras coisas. Sabe como eu gosto disso? Vou dar para você um exemplo bíblico que eu acho formidável, maravilhoso. Presta atenção. Pedro negou Jesus 3 vezes, ao redor de uma fogueira. Por 3 vezes ele disse, não conheço tal homem. Quando Jesus ressuscitou, ele foi para o mar da Galileia. Enquanto os discípulos pescavam, ele preparou o jantar e ele fez uma fogueira e chamou os discípulos. Quando os discípulos sentaram ao redor de uma fogueira, e Jesus perguntou 3 vezes a Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Na 3ª vez que ele perguntou, Pedro parou, olhou e pensou, uma fogueira na minha frente, e eu estou relembrando que foi ao redor de uma fogueira que eu traí Jesus 3 vezes, e é ao redor de uma fogueira que eu estou revendo o que aconteceu comigo, e eu estou tendo a chance de reeditar, de elaborar, e de reorganizar o que eu fiz de errado no meu passado. Olha que coisa linda que é essa. Jesus traz à consciência de Pedro o que ele fez. Talvez Pedro jamais poderia lembrar do que ele tinha feito e recalcar tal comportamento, mas Jesus faz com que o Pedro rememore. Então às vezes é preciso voltar à origem de tudo, voltar à pessoa que você magoou, pedir perdão, ou voltar à pessoa que te magoou e pedir perdão, voltar às vezes a um pai que praticou com você pedofilia, que foi indelicado, que foi incapaz, ou um pai que abandonou você, e você dizer, olha, o quanto eu senti mal com tudo isso, quanto você mexeu no meu corpo, quanto você fez mal para a minha vida, mas eu estou aqui, hoje eu me casei, eu subsisti, eu estou viva, deu certo a minha vida, e eu estou vitoriosa, tenho um marido maravilhoso, que me ama, que me entende, tenho uma filha, um filho, 2 filhos, mas o que você fez comigo, meu pai, por que você fez comigo isso? É horrível que você fez comigo isso. Às vezes o pai vai pedir perdão, vai perdoar, tá? Mas você tem que analisar se vale a pena você fazer isso, mas muitas vezes você precisa voltar, precisa falar, dizer, colocar para fora o que te fez mal, expressar a dor ou angústia, voltar a reviver, e reviver dói muitas vezes. Reviver o nosso passado, as nossas histórias doem, é verdade, mas é uma dor que nunca foi plenamente saciada ou sarada. Lembra quando a gente era pequeno, que a gente caía no chão, batia a cabeça, batia o braço, e a gente chorava, e a mãe passava o mercúrio ou o metiolate na gente, e a mamãe dizia assim, antes de casar a Sara, a gente chorava bastante, e depois que a gente chorava bastante, aquilo passava. Quando a gente não chora suficiente, não expressa a dor, não expressa a angústia, a gente se cala, a gente guarda isso se transforma em sintomas, se transforma em dores, se transforma em comportamentos errados. Por quê? Porque nós não elaboramos a dor, nós não choramos o suficiente. Então é preciso você reviver, identificar a cena, a situação, relembrar os sentimentos, as dores, poder falar, expressar e dizer assim, olha, não vou chorar mais. Vou colocar um ponto final nessa história e eu vou dizer, chega de chorar por isso, quero de uma vez por todas enterrar o meu passado. Resolver o passado é fechar o ciclo de uma ferida, porque quando a ferida não é fechada, é um ciclo que se repete constantemente em nós e na geração que está por vir.
São comportamentos que eu não chamo de maldição hereditária. Eu não acredito em maldição hereditária. Eu acredito em cultura familiar. São culturas familiares que a gente vai aprendendo, porque a gente vai repetindo as histórias do pai, da mãe, as histórias da vida, do avô, da avó. E quando a gente não fecha esse ciclo, a gente está perpetuando na relação nossa e está perpetuando nos nossos filhos, como se estivesse autorizando os nossos filhos a agir dessa maneira, porque nós estamos repetindo o mesmo ciclo do avô, do bisavô, do pai, da mãe, de gerações passadas que vêm perpetuando essas histórias, esses ciclos de vida. Quando a gente faz terapia, mas não consegue pôr para fora, faz 3 meses que eu estou fazendo terapia e não vejo melhora. Val, eu acho o seguinte, uma terapia 3 meses ainda é muito pouco tempo. Às vezes faz necessário muito mais tempo para que a gente possa colocar para fora, a gente possa expressar, a gente possa entrar em contato com esse inconsciente da gente realmente, ter uma abordagem que possa trabalhar com a gente desse nosso inconsciente. Às vezes 3 meses é muito pouco mesmo. Eu faço terapia, não sei quantos anos eu faço terapia. Eu atendo, mas eu preciso que alguém me atenda também. E eu trabalho essas traumas mesmo, eu trabalho as minhas dores, o meu dia a dia, porque para mim é importante trabalhar e fechar ciclos na minha vida. Então eu preciso dizer assim, vou dizer a mim mesmo, não vou mais viver nessa escravidão, não vou mais viver me comparando com os outros, não vou mais viver tentando ser o que os outros querem que eu seja. Eu não posso fazer nada em relação ao meu passado, porque eu não vou mudar o meu passado. Gente, entenda isso, passado a gente não muda, passado a gente aprende, passado existe para a gente poder aprender. O passado é um retrovisor do carro. Você olha para trás para evitar um acidente, mas a frente do carro é maior do que o seu passado. Então o passado existe para que eu aprenda e não repita os mesmos erros. Como diz a música, para não mais cometê-los, né? Quero aprender com os meus erros para não mais cometê-los. E esquecer não é ter uma amnésia. Esquecer é deixar com que isso tenha efeito sobre a sua vida. Você nunca vai esquecer o abuso que você sofreu, a violência, ou abuso sexual, abandono afetivo. Escuta isso, você nunca vai esquecer o fato no seu passado, mas isto não vai atuar na sua vida para que você fique refém desses afetos que estavam presos no seu passado. Você vai poder falar do seu passado sem chorar. Quando é que eu sei que o meu passado interfere na minha vida hoje? Quando eu tenho raiva, quando eu falo com raiva. Alguém fala que eu já faço terapia há 5 meses, e eu pude começar a ver a minha melhora. É isso mesmo, a melhora, a gente vai melhorando. Então é assim, quando que eu sei que eu não resolvi o meu passado? Quando eu choro demais por isso. Quando eu fico repetindo a mesma história, quando eu fico falando a mesma ladainha, quando eu fico, choro muito, o choro é importantíssimo, gente. O choro é importantíssimo, é uma catarse, é você colocar para fora o que te faz mal. Eu tinha uma paciente, quando eu estava atendendo ela, num dia do atendimento, queridos e amados e amadas, ela lembrou que quando ela tinha 5 anos de idade, ela lembrou que um tio dela tentou abusar sexualmente dela. Podemos falar sobre isso depois, Rosângela. Preciso de terapia, é importante terapia. Ela tinha 5 anos de idade, ela lembrou, no meio da terapia, ela lembrou de um tio alcoolizado que tentou abusar sexualmente dela. E subiu em cima do corpo dela. Ela começou a chorar copiosamente. Chorava, mas chorou, começou a chorar. Soltou para fora isso, me contou a história. Não houve penetração, não houve um abuso, houve uma tentativa de um abuso sexual. Gente,
Na outra sessão ela voltou e eu perguntei para ela como ela estava em relação àquela história do abuso que ela sofreu. Quando ela me contou, disse: sumiu. Aquela dor sumiu, aquela angústia sumiu, aquele peso sumiu. Eu estou leve. Que maravilhoso. Ela pôde chorar, ela pôde colocar para fora toda a sua dor, toda a sua angústia. Então, terapia, assim, gente, ó, a Natália fala aqui: estou curada do meu passado. A terapia é fundamental para ressignificar traumas e comportamentos. E olha, a Natália tem uma história de vida, gente, terrível de vida. Ela já contou na igreja, isso não vou falar aqui, mas ela teve uma história terrível de vida dela. E Deus trouxe essa menina uma libertação, porque ela vai ressignificar. O que a gente faz? A gente não redita, a gente não reescreve em si, a gente ressignifica, a gente dá um novo valor ao passado da gente. A gente coloca ele e diz: ok, aconteceu, não pude evitar. Agora, a vida continua. Então eu estou aqui com a Natália. Quando criança, ela não teve condições humanas, não teve família, não teve condição emocional, suporte emocional, para evitar tudo que ela viveu. Ela não tinha como, ela não tinha ingredientes internos, ferramentas internas para lutar contra o abandono afetivo que ela teve. Hoje ela sabe como agir. Sabe por quê? Porque hoje ela tem material emocional, ela tem argumentos, ela tem ferramentas para poder lidar. Como a Bruno Heroto falou agora há pouco aqui, como lidar com uma pessoa maldosa. É verdade. Posso fazer semana que vem uma live especial como lidar com pessoas maldosas. Mas às vezes a gente não tem como lidar com isso, porque a gente não tem referência, não tem modelo, não tem ferramenta. A gente é refém de uma história terrível. A gente não tem afetividade, não sabe ser afetivo. E então o que acontece? Acontece que a gente vai aprendendo na terapia ou no aconselhamento a ter ferramentas importantes para lidar com um pai perverso, com uma mãe narcisista, com um marido que é muito chato, com uma mulher que reclama demais, ou com um filho que está nas drogas. A gente vai aprendendo a ter jeito e ferramenta para a gente não mudar as pessoas, mas para lidar melhor com as pessoas. Então, você precisa dizer a você mesmo que o que viveu no seu passado não dá para esquecer no sentido de fato, mas aquilo não vai mais trazer para você medo e pavor, porque isso está algo distante da sua vida, tá? Então você vai elaborar a sua dor, vai trabalhar isso para não repetir os mesmos erros. Como lidar com o passado? Concentre-se no futuro, concentre em coisas novas. Lide com o passado e olhe para o futuro. Tenha uma esperança para o futuro. Coisas grandes estão por vir. Deus no meio. Pastor, eu vejo assim, a terapia tem um começo, meio e fim. Mas é muito difícil depois que você começa. É verdade, às vezes a gente vai continuar. Olha, gente, eu faço terapia desde o ano 2000. Já parei, já voltei, já fiz com um, já fiz com outro, e eu continuo fazendo terapia. Sabe por que eu faço terapia? Porque os problemas estão sempre acontecendo com a gente. Porque não só os problemas do passado, mas os problemas do dia a dia da gente. Porque a gente precisa de orientação, de direção, porque a gente precisa de alguém que escute a gente, que ouça a gente, que converse com a gente, que faça a gente parar, pensar, analisar. Como é importante ter alguém que possa ajudar a gente. Todos nós não podemos resolver sozinhos os nossos problemas. Precisamos de alguém que ajude a gente a pensar. Então, querido, concentre em coisas novas. Ao mesmo tempo que você resolve o seu passado, você vai olhar para o seu futuro e vai ver um versículo que eu acho lindo, que está aqui em Jeremias 29:11, que Deus chega para o povo no meio do cativeiro, em desesperança e angústia, e vai dizer: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal,
para vos dar um futuro e uma esperança. Eu vou encerrar com você essa live baseada em Jeremias 29:11. O povo no cativeiro, e Deus chega e diz: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para dar um futuro e uma esperança. Então é o seguinte, por pior que tenha sido a sua história no seu passado, por pior que tenha sido as situações, a sua família ou aquilo que você viveu, o futuro que Deus tem para a sua vida é infinitamente maior e melhor do que o seu passado. As coisas que estão por vir, olha aqui, Brito Kemmerer dizendo, nós não mudamos as coisas, nós aprendemos com elas. É isso mesmo que eu quero que você entenda, gente. Passado a gente não muda, a gente aprende. Aprende por quê? Para não repetir os mesmos erros em nossa vida e na vida dos nossos filhos, ou nas vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Repetimos porque não tivemos consciência. E agora não repetimos mais porque nós temos essa consciência. Relembramos para não repetir. Que o Senhor abençoe a sua vida. Eu vou orar por você. Você que está comigo agora aí, em qualquer lugar, em qualquer hora. Vamos orar juntos. Vamos clamar juntos. Vou clamar pela sua vida. Vou orar pelo seu lar. Estou aqui com a Heloísa também aqui, que casei agora há poucos dias. A Heloísa tem uma história de vida também triste de vida, eu conheço bem a história dela, como Deus recompôs essa história, como Deus, ela vai ficar salva assim, tá bom? Como Deus fez uma obra maravilhosa na vida da Heloísa, e eu conheço a história dessa menina, como Deus muda, gente, Deus muda nossas histórias. Deus muda as nossas histórias, gente. Deus é bom para a gente, Deus é maravilhoso com a gente, Deus tem um futuro para a gente, então se apegue em Jeremias 29:11, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. É o seguinte, por pior que tenha sido a sua história no seu passado, o futuro que Deus tem para você é infinitamente maior e superior. Presta atenção nisso, vou voltar a dizer, você está num carro, dirigindo um carro, você tem um retrovisor desse tamanhozinho, pequeno, para você olhar para trás, ok, é isso mesmo, você olha para trás, e na frente tem um vidro amplo para olhar para frente. Quer dizer o seguinte, que por pior que tenha sido a sua história do passado, as melhores coisas estão no seu futuro. Você tem um pedacinho para você olhar para trás e tem um pedação para você olhar para frente. Olha para frente. Olha para frente. Em nome de Jesus, vou orar por você. A live vai ficar salva. Fale com seus amigos, resolva o seu passado e segue em frente. Senhor Deus, o Senhor tem pensamentos de bem para nós, pensamentos do futuro para a gente, pensamentos de paz para a gente. O Senhor tem coisas boas. Senhor, obrigado, porque por pior que tenha sido a história do nosso passado, o nosso futuro contigo é glorioso. Não interessa tanto o que aconteceu no ontem, o que interessa é o que Deus tem para nós no seu futuro. Não interessa a vergonha, porque em lugar da vergonha, Deus traz dupla honra para a gente. Em lugar da tristeza e da angústia, Deus restaura em nós a dignidade, a capacidade de viver de cabeça erguida. Não interessa se alguém abandonou a gente no passado, o que importa é que existe alguém que acolhe a gente no dia de hoje. Senhor, pessoas ferem pessoas, mas pessoas curam pessoas. Pessoas abandonam pessoas, mas pessoas acolhem pessoas. Pessoas humilham pessoas, mas há pessoas que exaltam pessoas. Então, se de um lado existe gente que fez mal para a gente, de outro lado há gente que quer o bem da gente. Então eu te peço sempre isso, afasta
da nossa convivência, gente errada, gente ruim, gente torpe, melindrosa, maldosa, gente demoníaca, gente vitimista, gente fofoqueira, futriqueira. Afasta da nossa vida gente que vem com uma carapuça, uma máscara de serpente e coloca na cara uma cara de piedade. Afasta as pessoas falsas, vitimistas, afasta as pessoas que querem jogar um contra o outro, afasta as pessoas que vêm com maldade, que vêm com paz do Senhor na boca, mas vêm com maldade no coração, que vêm com beijos pela boca, mas com um punhal pelas costas. Preferimos pessoas honestas que falem a verdade na cara, do que aquelas que falam na frente que amam e pelas costas estão apunhalando a gente. Melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto. Então, Pai, afasta esse tipo de pessoa. Ajuda cada um a resolver o seu passado, a não se colocar mais em relacionamentos possessivos, tóxicos, destrutivos, maldosos, malignos, destruidores. Coloca a gente em relações que ajudam a gente, que elevam a gente, que guardam e que protegem a gente. Senhor, eu encerro e eu acredito que o Senhor tem um futuro glorioso para cada vida. Como diz Jeremias 29:11, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e que você entenda que grandes coisas Deus tem para você no seu futuro. Alimente-se dessa esperança. Por isso que Lamentações de Jeremias eu gosto demais, no capítulo 3, 21 em diante, em que Jeremias vai dizer: quero trazer de volta à memória o que pode dar esperança. Vou parar de lamentar o que deu errado e eu vou trazer na minha memória o que pode dar esperança. E o que é que me pode dar esperança? Deus está comigo, Deus está contigo. O teu futuro está nas mãos de Deus. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem um futuro e uma esperança. Se agarre nessa profecia de Jeremias 29:11. A melhor profecia que alguém pode receber não é aquela que fala língua estranha, é a profecia daquilo que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus não volta atrás. Deus abençoe, beijo no coração. A live está salva, compartilha com seus amigos. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a terça que vem.